Ele sabe muito bem que a morte para ele vai deixar ele cada vez mais forte. E pela primeira vez, ele consegue se livrar da estocada desse desgramado. E ali, no campo de batalha, pela primeira vez, o seu coração está calmo. Pela primeira vez, na sua 21ª tentativa, ele conseguiu se desviar do golpe. E quando o Prota vai se virar para atacar o soldado infame, ele simplesmente é estocado de novo e capota no chão. E mais uma vez, tudo fica escuro. E de novo aquela entidade aparece pro Prota e fala para ele desistir e entrar no seu barco. Ele menciona pro nosso herói para ele reconhecer a sua fraqueza e só assim ele vai ficar em paz. Mas o nosso Prota, ali prostrado no chão, ele não aceita essa realidade. E ali, no seu 22º dia, ele vai conseguir derrotar aquele infame soldado. No próximo capítulo, o Protinha mais uma vez é empalado. E mais uma vez ele segue pensando que essa foi sua primeira tentativa de estocar esse desgramado. E como podemos ver, foi um completo fracasso. E mesmo o Protinha fracassando, ele ainda segue determinado. E ele mesmo assim fala que não vai piscar. E também não vai soltar a sua espada. Desde cada vez que as suas espadas se chocaram até essa primeira tentativa de estocada. Mas então o pensamento do Prota é freado com um pisão em seu peitoral. E a sua visão tá lá, aquele soldado pervertido e nojento. Ele na sua frente o explana, tirando suas próprias conclusões que o Protinha tá sofrendo muito. E que isso é misericórdia. Então o Protinha menciona: amanhã ele vai morrer, com aquele olhar fervoroso e raivoso. O Cabrinha fica meio sem entender e ainda dá uma risada, mencionando que os mortos não têm um amanhã. E o Protinha segue pensando que está tudo na sua cabeça. E nesse momento o Manhwa nos mostra uma espécie de medalhão. E mais uma vez a baratinha é pisada. E o Protinha já vai seguindo a sua speedrun do seu dia. E o Cabrinha fica sem entender e agradece o Prota por ter eliminado o inseto. E em resposta a isso, o Protinha já fala se ele está realmente agradecido porque ele não assume o seu dever de guarda dessa vez. E o Bárbaro Trembolona fica pensando alto e se questionando do porquê o Protinha tá rodando ele tão casualmente. E nesse momento o Protinha menciona em seus pensamentos que esse é o seu 125º dia de fracasso. E o Protinha segue falando com os outros com o maior ânimo do mundo. Ele chega falando pro Cabrinha do cabelo vermelho, mencionando que ele precisa de uma armadura para suas canelas, um escudo e um punhal. E ainda fala pro Cabrinha que vai botar... Quer aprender a fazer no mínimo R$300 por dia, sem aparecer e utilizando apenas o seu celular? Te ensino de forma rápida e prática. Se você não conseguir aplicar tudo em até 7 dias, devolvo todo o seu dinheiro. Aprenda no link da bio.